Eu nem me toquei no horário, eu tava aqui, a conversa tava tão boa que eu não fiquei olhando o reloginho. Caiu e nós estamos voltando de novo. Agora vamos aguardar o professor, que eu nem falei nada. Espero que as pessoas que estavam nos assistindo retornem, né? Pra que a gente, Benjamin. Rapaz, eu tava. A coisa tava tão boa que eu nem me preocupei com o reloginho e ele não me informou que estava acabando o meu tempo. E aí o professor falou de novo, fazendo um monólogo. Mais uma vez o professor fazendo um monólogo. Isso não pode. Ah, Voltamos. bom, Aí acabou o nosso. voltamos? Eu nem me. A conversa estava tão boa que eu nem me atentei pro reloginho. Aham. Bom, Tava voltando. então, estamos aqui de novo. E nessa conversa, Raimundo, é o seguinte: eu estava dizendo, então, dessa infinita possibilidade de nós termos é, os, é, os princípios ativos vegetais com essa diversidade de flora que nós temos nos nossos vários biomas, certo? O bioma está fantástico. Qual? Você pega Mata Atlântica, você pega o Cerrado, você pega a Caatinga, você pega os Campos Gerais, você tem o Pantanal, você tem o Pampa Gaúcho, você tem a floresta amazônica. Então, imagine a riqueza de princípios ativos vegetais que nós temos nesses biomas. E eu dizia que a Europa, com a pobreza de diversidade vegetal que eles têm, mesmo assim produzem licores fantásticos. Então, como eu disse, o licor, em primeiro lugar, você tem o princípio ativo natural, que pode ser mineral, vegetal ou animal. E você precisa fazer o infuso, precisa extrair os princípios ativos aromáticos destas matérias-primas vegetais para a sua mistura hidroalcoólica ou alcoólica. Normalmente, quem usa cachaça está fazendo a extração com uma mistura hidroalcoólica, ou seja, de água e álcool. Muitos utilizam o álcool de cereais. Neste caso, o líquido extrator é o álcool. Sofisticadamente, você pode fazer Deixa eu óleo. fazer. Deixa eu jogar um pouquinho de. Jogar um pouquinho de Fale. areia nessa conversa aí. Porque assim, quem usa o álcool de cereal, esse álcool de cereal ele vem na concentração extremamente alta, 93, 96% de álcool. E isso não é legal na extração porque você está saturando, entrando num ponto de saturação do produto que você está utilizando para extraí-lo. Vamos usar um exemplo qualquer de uma fruta, só para deixar bem patente isso aí. Vamos imaginar que ele está fazendo um licor de caju. Então, se eu coloco esse caju numa solução de álcool de cereal a 96, esse álcool ele vai extrair muito rápido. Isso eu já li alguma coisa, você me corrija, pelo amor de Deus. Esse álcool ele vai extrair muito rápido algumas propriedades desse caju e vai deixar para trás, por essa extração, essa exacerbação de álcool, ele vai deixar para trás muitas outras coisas mais importantes que o caju poderia nos dar se esse álcool tivesse numa graduação menor. Né? Então, se a gente entrar num álcool de uma razão, vamos imaginar de uma cachaça de 48 de graduação alcoólica, vamos colocar 50 de graduação alcoólica, que ela já começa a ser uma hidroalcoólica, né? Porque a gente ajustou com água, talvez a gente consiga extrair mais propriedades desse caju. Eu li isso, agora precisa, me diga aí onde que está o gato. Pois é. Então, aí é que a gente precisa ver. Primeiro, você tem toda a razão nessa observação. Eu, particularmente, não gosto de usar o álcool 100% álcool de cereais. Eu acredito que as misturas hidroalcoólicas, com graduação alcoólica entre 50 e 60, fazem a melhor extração
dos princípios ativos que a gente deseja. Você, por exemplo, às vezes vai precisar de um líquido extrator mais oleoso. Por exemplo, vamos tomar um licor de rosa. No licor de rosas, você precisa de usar um óleo mineral para fazer migrar todo o buquê desejável das pétalas para o óleo, e o óleo vai ser devidamente incorporado à mistura ao álcool e depois à mistura hidroalcoólica. Então, nesse caso, você usou um outro extrator intermediário que é solúvel no álcool. Porque o álcool tem a grande vantagem de solubilizar, por causa do tipo da molécula que tem. A molécula, ela gosta tanto da água quanto do óleo. Não é à toa que você pode misturar álcool com gasolina. Por que você mistura álcool com gasolina? Porque tem aquela parte da molécula que se chama lipofílica, que gosta da gasolina. E tem a hidroxila, que gosta da água. Então, o álcool é um extrator fantástico que ele extrai tanto princípios ativos naturais de natureza lipofílica, ou seja, amigo da gordura, amigo do óleo, quanto extrai princípios ativos amigos da água, como a gente chama, hidrofílicos. Só um parênteses, eu observei que uma espectadora perguntou qual o princípio ativo mineral que a gente usa. Eu só conheço um até hoje, o licor de folhas de ouro. É a única matéria-prima mineral que eu conheço até hoje em licores, viu? É o chamado licor de folhas de ouro. E aí, curiosamente, existe, é fato, não é muito mais encontrado, custa caro pra caramba, é ouro caríssimo. Comestível, né? Aquele ouro comestível. É caro pra caramba. De origem animal, eu cito o mel, o leite, leite e ovos. São as 3 matérias-primas de origem animal mais comuns que eu conheço para a produção de licores. E o resto, todos vegetais. E aí essa gama infinita. Então, temos o princípio ativo cortado pequenininho. No caso, a gente escolheu o genipapo. O genipapo, você não cozinha o genipapo. Você pega o genipapo maduro do pé, ou assim que ele cair, você lava, tira aquela casca, aquela película, tira a semente, corta a massa, a polpa, finamente dividida. É quase aquele corte brunoise, aquele corte que quem gosta de culinária, bem fininho, para aumentar muito a superfície de contato à extração. Eu falo isso sempre, deixar o contato de extração. Fundamental. Prepara sempre. Pesa a polpa, vê quanto de polpa vai botar. Pesa, fundamental. Isso é que nem fazer bolo. Eu uso esse termo. A mulherada gosta de ouvir e assim, é igual fazer bolo. Acompanha o diabo da receita. Se não quer inventar isso, na receita. Acompanha a receita direitinho, pesadinho, o líquido tal. Faz tudo bonitinho, sai, não tem problema. Aí sai. Por quê? Porque depois a legislação exige que você, no rótulo, ponha as duas coisas. A concentração alcoólica e o teor de açúcar. Isso você tem que saber. E você só vai conseguir fazer isso se você fizer o controle. Veja bem, você não tem cromatógrafo para fazer isso em casa. Ficha técnica. Isso. Alcoômetro não presta para fazer essa medida. Nem funciona. Buliômetro não funciona para essa medida. Então só tem um jeito. Estequiometria. O que é a estequiometria? Medir tudo que você vai colocando e depois faz o balanço e vê ao final quanto é que você... Se a gente vai fazer em casa, você está falando de uma produção comercial, tá? Mas se a gente vai fazer em casa... Mas que você vai fazer em casa para presentear alguém? Se você não faz essa medida, não faz essa ficha técnica, né? Não escreve o que você pôs, você não vai conseguir replicar depois. Nunca. A questão da reprodutibilidade... Não, você fala assim, olha, um genipapo, tá bom. Qual o tamanho desse genipapo? Porra, é um genipapo. Não, o peso desse genipapo. Então, é importante, até para você medir o teor alcoólico depois,
porque você pode calcular esse teor alcoólico, você vai ter um valor aproximado, eu não vou dizer que vai ser um valor real, pode até chegar, mas você é muito preciso nisso. Então eu vou falar do valor aproximado do teor alcoólico final, diante de todo o material que você está utilizando, quanto disso, quanto aí a calculadora, né, se você for bom fazer isso na mão, bacana, a calculadora vai te dar um valor aproximado do teor alcoólico desse seu produto. Então vai dizer, quanto tem? Sei lá, tá aí essa porra. Pois é, aí é que é o problema. E aí, não é. Por exemplo, na nossa conversa depois, no futuro, sobre o alambique como aquela possível fábrica de dinheiro, meu amigo, aí você tem que medir tudo, não tem outro jeito, não. Mas então, retomando, é claro, retomando a produção do licor. Então, você tem o princípio ativo vegetal, você tem o líquido no qual você vai botar a polpa em infusão. Essa infusão, e aí entra um primeiro grande problema. Na Bahia, se tem o hábito de ferver o genipapo. Não se faz isso. Olha, pessoal, quem quer fazer licor de qualidade, não ferve a matéria-prima vegetal. Ao ferver, você está perdendo tudo que você quer incorporar na bebida, foi para o espaço. Você perdeu na fruta. Literalmente para o espaço, né? Foi para o espaço, realmente, literalmente. Por quê? Porque você vaporizou. Por arraste do vapor, você levou tudo. Então, ponto número 1, não se ferve, não se esteriliza, não se pasteuriza líquido destinado ou polpa ou parte vegetal que você destina à produção de licor. Para isso, você tem que ter uma matéria-prima limpa, muito bem cuidada, e quem vai funcionar como agente bacteriano, como agente bacteriostático, não permitindo a formação a degradação por micro-organismos, é a presença do álcool. Justamente por isso que você não pode ter licor com menos de 15% de álcool. O licor é de 15% a 54%. Só aproveitando 15% a 54%. E o caminho aí para adiante, a gente não se perder. É só para fazer um adendo. E não é o caso de usar a fruta que está sendo destinada a descarte. É uma fruta íntegra. Né? Claro! Está estragando, eu vou usar esse aqui que está estragando. Não, ele está estragando. Desculpa, sinto muito, você foi incompetente em deixar estragar. Está estragando, está estragando. Vai usar isso, uma fruta íntegra, né? Uma fruta daquela que você iria comer. Não é que essa aqui eu jogaria fora. Então não vá fazer licor com essa fruta, porque você vai fazer merda. É verdade. É fundamental que você tenha esse cuidado de aproveitar a fruta em perfeito estado de sanidade. Você não pode usar uma fruta podre, uma fruta em maturação avançada, que já tenha degradação microbiana para poder fazer licor. Você vai fazer uma puta porcaria. Realmente não é licor que você vai fazer. Merda, você vai fazer merda. Vai. Bom, então, e essa infusão? Ora, pessoal, para extrair princípio ativo, existe a infusão que vai desde uma semana até um ano. Existe a infusão para algumas substâncias, essas que são mais resinosas, mais oleosas, precisam de muito mais tempo para você incorporar as que são extremamente lenhosas, as que são extremamente, muito ricas em... Você sabe, o vegetal, só para lembrar, seja a folha, a raiz, o caule, a casca, ele tem basicamente 3 substâncias fundamentais. Tem a celulose, a hemicelulose e a lignina. Isso dificulta a extração do princípio ativo de raízes, de cascas, do próprio caule ou da entrecasca, por exemplo, você pode extrair também. Aí perguntaram aqui agora, e Benjamin, qual é o tempo de validade desse licor? Teoricamente, um licor bem feito, ele pode, você
tranquilamente preparar de um ano para o outro. Um licor bem feito, bem preparado, ele tem que durar um ano, pelo menos. Por quê? Porque justamente toda essa tecnologia, primeiro nós estamos vendo, o preparo da matéria-prima, a higienização da matéria-prima, o corte da matéria-prima, isso se chama diminuição ou redução de tamanho. Quanto mais diminuída for a matéria-prima, mais extração se dá. Por exemplo, princípios ativos excessivamente amargos não podem ser muito diminuídos. Tem que se usar inteiro. Algumas matérias-primas você não pode botar em infusão, tem que ficar em sachê, fora da infusão. Você põe no sachê, pendurado, o líquido extrator não encosta na substância que você quer extrair. Fica no sachê, hein? Pendurado, sem tocar. É o arrasto de vapor, né? Mas no caso, esse não é o arraste, esse é saturação por vapor. Porque você usa um ambiente fechado, no arraste você está usando o vapor formado para levar para outro ambiente, você levar o princípio ativo aromático. Neste caso, não. O princípio ativo aromático está sendo extraído do princípio ativo botânico natural e está voltando, pingando, gotejando dentro da própria infusão, tá certo? Você, por exemplo, o controle, né? O processo do controle é esse. O controle que você faz. Exato. O controle, você não utiliza a infusão com contato direto. Você usa o quê? Usa o sachê. Sempre o sachê. Bom, na maioria das vezes, quando você tem substâncias que se degradam ao contato com o álcool e a água, só pode ser sachê. Substância amarga, preferencialmente sachê e curto tempo. Substância que tem muita mucilagem, tamarindo. Você vai fazer um licor de tamarindo, por exemplo. O tamarindo, ele é muito rico em mucilagem. Então, estas substâncias, este tipo de princípio ativo natural, você não pode usar uma concentração muito alta de álcool. Por quê? Porque você não vai fazer o licor de tamarindo tirando a película e deixando sem o caroço. Ele está ali inteiro, você vai ter que usar, no primeiro momento, a baga inteira. Ao você usar, dá um amargor tremendo se você deixar por muito tempo. Benjamin, qual é o tempo que eu deixo para cada coisa? Só existe um jeito de saber. Fazendo. Cada caso... testando. Licor exige paciência e perseverança. Por isso, você, Raimundo, é um amante de licores, é um bom fabricante de licores, ele sabe disso que eu estou dizendo, que licor tem muito de arte, mais do que de ciência. Porque a ciência, o básico, é a preservação da matéria-prima, conservação, extração, e aí vem a etapa. E depois, Benjamin, que eu preparei a infusão. A minha infusão ficou lá, infusão de 1 mês, infusão de 2 meses, infusão de 3 meses. Bom, meus queridos, aí está na hora de proceder à separação, uma filtração. Logicamente, quanto mais límpido for o licor, melhor. Tem muita gente que, na verdade... É que eu estava mostrando aí. Isso aqui, vocês estão vendo? Isso aqui. Isso é um licor. Olhe a transparência. Olhe como ele está translúcido, transparente. É um licor, como eu já falei, de cajarana, que eu fiz lá em Entre Rios. Tá certo? Fiz o ano passado. O ano passado, para você ver. Começou há 1 ano atrás a fabricação desse licor. 1 ano. Tá uma delícia, por certo. Diga-se de passagem. Bom, então... depois eu te mando o sabor. Eu mando o aroma pela net. Aí você vai experimentar. Manda a fórmula. Escreve a fórmula do aroma aí.
No futuro vai acontecer, hein? Presta atenção. Eu não sei se para minha geração, mas se no futuro odores e sabores vão chegar via net. Como eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Bom, retomando o licor. Então você fez o infuso, e aí, como você pesou e você mediu a quantidade de cachaça ou a quantidade de álcool que você colocou. Se colocar álcool, de cereais, vai precisar colocar uma quantidade de água. Tudo medido. Pesado. Aí você vai espremer, vai retirar caldo, tudo, vai filtrar e vai medir. E aí você pensa o seguinte: bom, o líquido original foi tanto, agora eu estou com tanto de líquido. No álcool que eu coloquei, ou na cachaça que eu coloquei, tinha tantos % de álcool nesse volume. Você vai imaginar, e é por isso que é aproximado o cálculo, que este álcool ele não se perdeu, porque você fez tudo em ambiente fechado, e a variação de volume que aconteceu, se aconteceu para mais, foi líquido que migrou, que saiu da fruta, da polpa, da casca, do princípio ativo vegetal e foi para a infusão. E deu esse aumento de volume. Mas aquela quantidade de álcool inicial, ela continuou a mesma. Houve uma perda? Houve. Por quê? Porque ao retirar a polpa, você não retirou todo o líquido da polpa. Um pouco de líquido foi na polpa. E nesse líquido foi um pouco de álcool. Essa é uma perda mínima. Mas você tem. Vai perder no filtro, no algodão. Dependendo do que você vai usar, o algodão vai absorver. Você vai ficar aquele fundinho que você não vai utilizar, porque tem muito mais borra do que a água, não vale do que a cachaça. Aí não vale a pena. Por então, isso, a perda não é tão grande, não. Não é. Mas uma coisa importante é você saber quanto é de álcool inicial que você botou na infusão. Esse álcool é que é importantíssimo. Quanto é, quer seja na cachaça, quer seja no álcool de cereais, você tinha álcool. E você precisa saber quanto era de álcool que você tinha. Bom, chegou a hora agora de preparar a calda. Ah, Benjamin, nós vamos fazer isso botando açúcar direto. Faz isso não, meu filho. Açúcar, por mais... tem levedura. E se tem levedura, olha o perigo. Vai fermentar. E aquilo é bebida alcoólica por mistura. É bebida alcoólica por mistura. Você está fazendo o caso com bebida fermentada, com a bebida alcoólica fermentada. Licor não é bebida alcoólica fermentada. É bebida alcoólica por mistura. Então, aí sim... Tem muita gente que usa isso, né, Benjamin? Que já coloca o açúcar já dentro da diluição lá com a cachaça, com o álcool que seja lá. E aí, Raimundão? E larga aquela porra pra lá, né? É aquilo que o povo chama do pulo do gato. Sabendo o volume de infuso que você tem, de infusão agora já límpida, já filtrada, já coada, né? Nesse primeiro momento ela está coada, porque ela já assentou, já purificou. Normalmente a gente usa filtro de decantação ou usa aqueles sistemas de decantadores para poder tirar aquela borra do fundo. Já está bastante límpido, você coou e agora vai adicionar a calda. Prestem atenção. O teor final de álcool, ou seja, a quantidade final de álcool e a quantidade de açúcar tem que ser calculado agora. É na calda que você vai acertar o álcool final e o açúcar final do seu licor. O meu cunhado tá aí, ele gosta de fazer licor, vê se ele aprende dessa vez. Isso é que a maioria das pessoas não sabe fazer. Isso é que é o lamentável. Por isso, normalmente, quando nos meus cursos de licores, vocês vão treinar bastante, vão aprender a fazer essa conta direitinho. É um balanço de massa. É um simples balanço de massa. Aí, mas eu uso o diagrama de Cobenz, etc. Use o diagrama que for, ou
use simplesmente a sua calculadora, sabendo fazer um balanço de massa, que você vai saber qual a graduação. Só para vocês terem uma ideia aqui. Vamos imaginar, só por imaginação, que eu tenha 1 litro, observem bem, 1 litro de infuso que eu tenho certeza que está com 30% de álcool, tá certo? 1 litro com 30% de álcool. Eu quero o meu licor final com 15 graus alcoólicos e quero com 15 graus alcoólicos e quero com 100 gramas de açúcar por litro. Normalmente, por exemplo, esse licor aqui que eu tenho, esse aqui está com 145 gramas de sacarose e 20% de álcool. É esse que eu fiz. 145 e 20% de álcool. Mas nesse que eu estou dizendo a você. Aí o que é que você faz? Aí, meu amigo, não tem jeito. Você tem que preparar 1 litro, só na calculadora, mas fazendo de cabeça. Você tem que preparar 1 litro de calda que tenha 1 litro de calda com 200 gramas de açúcar. Mas como, Benjamin? Não é 100 que eu quero no final? Mas você já tem 1 litro lá. Não tinha 1 litro? Você vai misturar com 1 litro de calda. Você vai pegar esse açúcar, vai ficar 200 gramas em 2 litros. E o álcool, que era 30%, na hora que eu botar o outro litro, vai baixar para quanto? 15%. Então você sabe que o seu licor final está com aproximadamente 15% em volume de álcool e com 100 gramas por litro de açúcar. E aí, meu amigo, o resto é arte. É esperar agora que depois da mistura da calda vai começar a maturação do licor. De preferência, use local sem luz, use sem sombreado, com temperatura fresca. O seu licor vai se purificar, vai precipitar tudo que tiver precipitação e você vai fazer a segunda filtração, que é a filtração final. E aí eu dou uma dica. Atenção, aqueles que acreditam que o licor decompõe. Decompõe não, queridos. Com 15% de álcool, se você tiver uma acidez controlada e você não deixou contaminar por levedura ou por acetobacter, e também nessa concentração não ataca, acetobacter é aquele bichinho, aquele micro-organismo que transforma o vinho e a cachaça em vinagre, viu? É uma outra arte que nós vamos aprender, que é fazer o vinagre caseiro. Isso aí é naquela outra live. Mais adiante. Na live do Transforme o Seu Alambique numa máquina de fazer dinheiro. Se o seu alambique pode vir a ser uma máquina de fazer dinheiro legal, bom, se vocês começarem a prestar atenção nessa quantidade de alternativas e de acenos que a gente está fazendo para quem já produz a cachaça, meu amigo, você já tem a cachaça, você tem o alambique, você tem a dorna de aço inoxidável, você tem uma fábrica disso aqui, uma fábrica de levedura, de levedo de cerveja, você tem tudo. A questão é ter imaginação, ter conhecimento, ter mercado e ter um pouco de capital para fazer essa inversão de capital que você deseja para ampliar o seu negócio. O importante é ter a inteligência do professor Benjamin aladeada a isso aí. Se não tiver a inteligência do professor Benjamin... Olha aqui, ó. Esse aqui ficou... Não sei se dá para ver. Ó. Tá vendo o que é isso aqui? Tá vendo isso aqui? O pessoal tá com depósitos. Tem um pouco aqui, mas... Você sabe o que foi? No fundo. Sujeira no barril. Isso aqui é uma cachaça tônica já engarrafada. Então aqui a dose já está pronta. Maurício já experimentou dela. O pessoal, quem teve na Fenagro no ano passado, experimentou. Uhum. Então foi feita no barril, né? E o rapaz que me forneceu o barril
não limpou o barril de uma forma correta, porque a bebida estava limpa. Tá? É um infusionamento aqui, uma espécie de uma cachaça tônica. E isso aqui tá desde, que não foi Fenago, de novembro? Nós estamos em Sim, sim. maio. Nós estamos em maio, final de maio, último dia de maio. Esse sedimento dela aqui foi da sujeira do barril. Mas isso aqui eu abro, aqui é só abrir, botar no copo e beber. Porque ela dentro do barril, o barril é um ambiente que não tem oxigênio. Então eu não perco nunca isso aí. É diferente da cerveja. Uma pequena correção. Você deve estar falando de barril de aço inox. Sim. Se você está com barril de aço inox ou barril de vidro, você realmente não tem. É barril de chope. De chope você não tem, porque você tem o aço inox. O barril de chope de nascimento. Então ela tá lá dentro do barril e aí depois ela é engarrafada como se engarrafa cerveja. Então para não gerar confusão. Não é o barril. Para não gerar confusão, Raimundo. Não é barril de cerveja, não é barril de cachaça, não. O barril de madeira sempre tem porosidade. Sim, não, essa é barril de chope. Ela foi armazenada no barril de chope, gaseificada devidamente, tá? Gaseificada como chope. Só que é álcool. Claro. Então, como é álcool, eu não tenho perda, porque o álcool é álcool. E outra está no ambiente sem oxigênio. Então, esse barril de chope ele pode ficar ali, ó, não tem nenhum problema. Não vou ter problema. Porque aí é que entra, por exemplo, por que eu preciso pasteurizar a cerveja e eu não pasteurizo o licor? Meu amigo, olha, graduado, cerveja teve acima de 0,5% de concentração de álcool, você pode chamar de cerveja, até normalmente 7%, 8%. A licor, a mínima concentração do licor, meu irmão, é 15% e álcool. Ou seja, um vinho, aqui ó, esse vinho aqui, o original era um Emê. O Emê é um vinho argentino de uva moscatel branco, moscatel alexandrina, que tem no final 8,8% de álcool. Olha que vinho maravilhoso. E é um vinho suave, é um vinho espetacular. É um vinho Emê, é um vinho, você pode dizer, realmente, ele não é de fermentação completa, e não pode ser, porque com 8,8% e adocicado, precisava ter ficado um pouco de açúcar para poder continuar fermentando. E para você poder ter doce, senão seria um vinho seco, tá? Vinho seco, justamente no vinho seco, você tem todos os açúcares transformados em etanol. E alguém aqui disse dificilmente micro-organismos sobrevivem a concentrações altas de álcool. Não é à toa, queridos, que o álcool é um antisséptico, é um higienizante e dependendo da concentração, um bactericida, ou seja, mata o micro-organismo. Normalmente... O Maurício da Brutus Bia que falou aí. Foi, Maurício. Maurício está dando uma colaboração aqui, essa questão. Então, é importante que nós tenhamos este conhecimento. A importância de não ferver o princípio ativo de que você vai fazer o licor. A importância de preparar uma concentração correta de equilíbrio da fração oleosa, da fração aquosa, da fração alcoólica, da fração ácida. A importância do equilíbrio do ácido no licor. Essa trilogia, acidez, teor alcoólico e a acidez, o teor alcoólico, o amargor, no caso, é o sabor um pouco do amargo que tem, e o açúcar, isso é fundamental. Principalmente açúcar, acidez e álcool. Esse equilíbrio desse tripé, ele é que vai fazer a diferença. E o mais é buquê. É envelhecimento, é essência, são aldeídos, são aromáticos, são ésteres, são compostos aromáticos que você conseguiu extrair do princípio ativo vegetal e preservar na
solução hidroalcoólica no licor. Isso é que faz a diferença. Então, por que isso é importante? Imagine um país como o Brasil, que tem uma diversidade botânica fantástica. A quantidade de frutos tropicais, de clima temperado, de caatinga que nós temos, os frutos exóticos, os frutos amazônicos que a gente tem, as ervas, pegar todas essas ervas medicinais que já existem por aí. Por que medicinal? Porque a gente já sabe que se elas são medicinais, elas não são venenosas e podem ser usadas por humanos. E aproveitar e ver dessas ervas, que em princípio são ditas medicinais, quais podem ser utilizadas para produção de licor. Essas especiarias. Vocês já pensaram o campo das especiarias? O que isso pode fornecer de matérias-primas para as licores? Bom, agora imagine então as misturas dessas coisas. Você vai trabalhar o resto da sua vida e não vai fazer todos os licores que você gostaria de fazer. Você tem ideia do campo imenso que são os licores. Então, veja, quando eu digo que quem tem o alambique pode vir a ter uma fábrica de dinheiro, não é à toa. Significa, vai dar trabalho? Vai. Eu não conheço nada no mundo que não dê trabalho. Se você quer trabalhar e você realmente precisa agregar renda ao seu alambique, ao alambique uma possível fábrica de dinheiro, você tem que trabalhar. Trabalhar duro, usar inteligência e usar principalmente conhecimento. Transformar conhecimento em possibilidade de ganho. Todas se você não tem, aí eu entro no detalhe. Se você não tem, contrate quem tem. Claro, isso é óbvio. É óbvio. Logicamente, você não é obrigado a deter todo o conhecimento do mundo. Mais do que natural. Existe no mundo muito mais coisa que a gente não sabe do que o que a gente sabe. O que a gente sabe é um infinitésimo de alguma coisa. Então, quase nada. Claro, pegue alguém que conheça. A gente dá consultoria nessa área, dá treinamento, dá capacitação, monta, faz projeto e ajuda o cidadão a ganhar. Para isso, a universidade, as instituições de pesquisa são os produtores formais do conhecimento. Agora, você, produtor, você, consumidor, vocês também são pesquisadores. Vocês também fazem ensaios. Vocês também dão feedback, dão informação. Vocês também dizem quais foram as suas impressões a respeito dessa ou daquela bebida. É importantíssimo que essa parceria. Que parceria? Parceria entre produtor, governo, fundamental. Federal, estadual, municipal e os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Além disso, além de governo, setor bancário controlado pelo governo. Terceiro, a academia. A academia, com suas instituições de pesquisa, com as universidades, com a inovação. Lembre-se, licor, bebidas, elas trazem muito de tradição. Então, a grande ciência é manter a tradição e incorporar inovação. Olha que coisa boa. As pessoas ficam muito presas no atavismo, né? É porque meu pai fazia, meu avô fazia, e eu faço assim. E fica naquela conhecimento atávico e esquece que existe uma academia, existe uma área chamada ciência, ou existe uma tecnologia que suplantou aquele atavismo do seu avô, sabe? Tudo bem, não vou dizer que não devesse fazer ou eles estavam errados. Era aquilo que eles tinham, era o conhecimento que eles detinham naquela época. Então a gente tem que largar a mão de ser cabeça dura e falar assim, não, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim. Larga a mão de ser burro, que não é assim que funciona. Então a academia está aí para isso, os conhecimentos estão aí, e algumas vezes
muito mais fáceis de você encontrar, tá? Para você estar fazendo besteira. E eu provoquei essa situação do licor, porque na realidade não era essa a nossa live, mas é bom para dar uma de Ana Maria Braga. Isso é legal para você fazer uma grana. Nós estamos num momento que precisa fazer uma grana. Mas você precisa suar para fazer essa grana. Não tem ninguém tá dando nada de mão beijada. Comece a entender, eu espero que essa nossa conversa, isso que você está colocando, seja uma centelha para acender esse fogareiro que está aí apagado. Fala assim, porra, o que eu vou fazer na minha vida? Licor é uma delas. Sabe, eu espero que toque em quem está assistindo e quem vai assistir essa chama. Fala assim, porra, eu posso fazer isso. Não é nada difícil. Eu estou dizendo aqui, Raimundo, basta você querer estudar, largar a mão de ser preguiçoso, porque dá trabalho fazer licor. Tá? Eu sei disso, porque eu faço, o professor está aí, eu já mostrei para vocês que. Mas é uma forma de você ganhar dinheiro. E não é assim que eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro com cachaça. É isso que eu gosto. Eu acho que é uma forma de você, que está aí nos assistindo, fazer uma grana. E de repente fazer uma grana legal. Não é fazer uma graninha, né? É fazer uma grana legal, fazendo algo que realmente preste. Que tem um monte de licor porcaria aí. Um monte de porcaria. Imagine agora, Armando, que nós estamos em plena pandemia. Depois da pandemia, a vida vai continuar. Só que nada será como antes. Então, quem é do setor precisa arrumar novos atrativos, meu irmão, para trazer o cliente de volta. Você está entendendo? É importante que, que todas essas alternativas, as alternativas das cervejas, as alternativas... E olha que eu falei dos licores. Não falei dos vinhos de frutas e das aguardentes de frutas. Porque você vê, a pergunta é, vem cá, Benjamin, e se, ao invés de eu querer utilizar essa mesma fruta, essa mesma parte do vegetal, para fazer um vinho ou uma aguardente, eu posso? A resposta é, em princípio, sim, pode. E aí é o outro campo. Você já tomou vinho de laranja? Já tomou vinho de genipapo, que é diferente do licor de genipapo? Já tomou vinho de maracujá? Eu já tomei de jabuticaba. Já tomou vinho de jabuticaba? Eu tomei. Então, gente, olha, teve açúcar, ouçam bem isso, teve açúcar, sacarose, frutose ou glicose, pode produzir vinho. Aí, se eu pego esse vinho e destilo depois, eu vou ter a aguardente dessa fruta. Outra maneira de fazer uma aguardente dessa fruta, um pouco saborizada, aí não é a aguardente legítima, é a saborizada, é eu pegar, seria uma aguardente composta, pegar uma aguardente comum, misturar essência ou tirar esses frutos, botar no meio, dentro de um saco, botar no alambique e destilar essa cachaça que está lá dentro, junto com essas frutas. O que é que eu estou tendo? Uma cachaça, uma aguardente saborizada com por exemplo, saborizada com banana, saborizada com casca de laranja, saborizada com araçá, saborizada com jabuticaba. Então, olhe a gama de possibilidades. Então, Benjamin, eu posso fazer a bebida saborizada, eu posso fazer a bebida destilada, eu posso fazer a bebida fermentada e eu posso fazer a bebida por mistura. É ou não é uma infinidade de alternativas que você tem no seu alambique? Que outro industrial teria uma estrutura tão pronta para fazer isso tudo do que você? Você tem moenda, você tem dorna de aço inox, você tem caldeira, você tem produção de vapor, você tem sala de envasamento, você vai precisar de uma câmara fria, você vai precisar de algumas coisas mais para fazer, no caso de licores, para fazer a infusão. No caso das cervejas, você vai ter que fazer modificações nas dornas, vai ter que ter sistema de resfriamento, mas veja, são pequenas diferenças.
São coisas que, por exemplo, você é produtor de cachaça, eu sou professor. Você tem muito mais proximidade, muito mais possibilidade de repente, se transformar num produtor de aguardente de frutas, num produtor de vinho de frutas, do que eu. Porque você já está com 80% da estrutura montada, meu irmão. 80% da sua estrutura está montada. Aí é a questão da imaginação. Eu não estou vendendo ilusão para você. Eu não estou dizendo que vai ser de graça, que o dinheiro vai jorrar. Eu estou dizendo que se você fizer uma produção associada ao turismo, ou o contrário, um turismo associado à produção na sua fazenda, e aqui eu quero fazer um parênteses. Curiosamente, gente, naquela região dos Alpes, que, na França, vamos tomar um exemplo. 3 coisas me impressionaram. A lavanda, o azeite de oliva, e olhe que a França não é um expoente em produção de azeite de oliva, e o vinho. Todo mundo que produz essas 3 coisas tem uma verdadeira infraestrutura de visitação, de venda de brindes, de alimentação, de museu a céu aberto, dessas 3 coisas. Por que nós na cachaça não podemos fazer isso? O Vaccaro tem lá em Rio de Contas a produção da cachaça dele, de uma cachaça orgânica, excepcional qualidade. A Serra das Almas, por exemplo, ele faz uma produção agregada ao turismo. As outras coisas do turismo e as outras coisas que ele vende dão muito mais dinheiro do que a cachaça. Então, é para vocês verem que se a gente tiver, e para quem tem caatinga, cachoeira, bode, rio à vontade. Então, pense nas coisas que você pode oferecer como alternativa ao cara que vai te visitar. Levante com seus companheiros quais são os atrativos turísticos da sua região. O que é que tem de diferente, quer seja como atrativo turístico natural, quer seja como atrativo turístico cultural, que tenha sido produção humana. O que é que há de artesanato? O que é que há de dança, de música, de tradição, de contador de história, de coisa para se ver, para visitar, de comida diferente para se comer? Tudo isso são atrativos turísticos que você pode organizar com seus vizinhos o roteiro turístico da cachaça XYZ. Eu não estou inventando moda. Qualquer país que ganha, onde as pessoas... E aí, no caso, a gente tem que tomar o modelo Europa, Estados Unidos, Canadá e a próprio norte da África. Isso que eu estou falando é o encontro no norte da África, por exemplo, em países do norte da África. Quando você pega Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, você tem coisas desse tipo. Na África do Sul, né, você pensa assim no Quênia, no Kilimanjaro, o Monte Kilimanjaro. Quer dizer, África com suas atrativas. E nós no Brasil que temos tudo. Quem tem um bioma, Oceano Atlântico, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal, Amazônia, pode estar se queixando da vida? Pelo amor de Deus, a gente precisa acreditar no Brasil, no nosso potencial. Não vamos esperar tudo de governo, vamos nos unir, vamos trabalhar enquanto cidadãos. O governo tem que ser parceiro, sim. Ele tem que ser parceiro, sim. Em alguns momentos tem que ser promotor. Agora, não vamos esperar que tudo que a gente quer caia do céu. Nós precisamos. Quem empresaria corre risco. Correr risco faz parte de viver. Viver é correr risco. Viver é arriscado. Viver é arriscado. Claro, viver é arriscado. Você está dando alguns exemplos de fora do país, mas aqui nós temos alguns exemplos que podem ser tomados e está muito próximo, e você falando em português. Se você vai ali em Santa Catarina, na região ali de 13 Tilhas... Hidromel para você.
Daqui a pouco eu tô na água aqui ainda, por enquanto. Ali em Santa Catarina, onde tem muita, na parte do interior da cidade, onde os produtores rurais criam os frangos para aquelas grandes granjas, as grandes abatedouros, eles têm as rotas ali e cada produtor daquele que cuida, né, de frango, de porco, que são abatidos, cada um produz as suas coisas artesanais e tem as rotas. Você chega mais para baixo, no Rio Grande do Sul, você tem a rota do enxaimel, que é aquelas construções alemãs, que as pessoas vão lá conhecer aquelas construções. Sabe, você só passa na frente, aí você encontra algumas lojinhas, umas bodegas vendendo produtos típicos da região. E a questão da cachaça, a gente pode muito bem fazer isso. Um roteiro mais lógico para aquelas regiões, e hoje o que a gente vê muito mais fácil é a região ali da Chapada, onde você tem um aglomerado maior de produtores de cachaça, né? Que seria a rota mais lógica, eu consigo enxergar, seria ali na região da Chapada. Talvez ela seja dividida em 2 ou 3 partes, né? Para não ficar muito distante entre um e outro, você fazer 3, 4 alambiques por roteiro. Porque se você vai aqui, por exemplo, para o sul da Bahia, você vai ter ali Rio do Engenho, Ilhéus, e mais adiante, lá 400 quilômetros, você vai ter Lucas, já lá em Porto Seguro, 300 quilômetros. Então você não tem, isso não existe, não faz lógica você ter um roteiro da cachaça lá. Então aí cada um vai ter que fazer seu voo solo. Tem que ser. Mas pense no Recôncavo Baiano. Olha o Recôncavo Baiano aqui. Aí, o Recôncavo pode ser um circuito riquíssimo, porque, além do mais, o Recôncavo pode agregar, tem história, meu irmão, aguardentes. Aí, no caso, o Recôncavo seria o paraíso das aguardentes, dos licores, da gastronomia. E olhe bem, pode agregar gastronomia do sertão com gastronomia de frutos do mar, do litoral, com gastronomia da costa do Dendê. Você está entendendo? Quer dizer, você tem muitas coisas interessantes. Sabe onde a gente se depara, onde esbarra o nome desse muro? Chama-se ego. Você tem que bater de frente com o ego de muita gente. Aquela coisa de o meu é melhor, eu vou fazer melhor, eu tenho melhor. Ao invés de lutar juntos, cada um quer lutar sozinho. E você lutando sozinho, você é sozinho. Você não tem ninguém para te segurar o seu momento não legal. Não tem ninguém para aplaudir no seu momento legal. Então, a guerra de egos, esse conflito é muito grande. Você administrar pessoas. Porque administrar produto está fácil. E a gente fala assim, vamos ali no Recôncavo. O Recôncavo ali poderia ser uma região de identificação geográfica de produção de aguardente e de melado de cana, melaço de cana, melado, eu sempre atrapalho o nome dessas horas, de mel da cana, vai. Permita-me uma parte. Melado e melaço, né? Então, eu sempre, toda live minha, eu sempre repito em curso e tudo essa diferença. Melado é o mel da cana concentrado, ou seja, é o caldo da cana que você evaporou a água por aquecimento. Pré-rapadura. Então você concentrou, exato, é uma pré-rapadura ou um pré-açúcar mascavo também. Isso é o melado. O melaço é a fração não cristalizável, é chamado mel de furo, mel de engenho. É aquela parte no processo de fabricação do açúcar, é a parte que não cristaliza. Isso é o melaço. Antigamente, o melaço, você faz aguardente, faz o rum. Ele que faz o rum, né? O famoso rum principal do rum da Jamaica, o rum cubano, o rum da Colômbia, o boiacá, é feito com melaço. Tá claro? Não é um subproduto na fabricação do açúcar. Portanto, é a fração não cristalizável na produção do açúcar. Tá claro? O que é uma coisa e o que é outra?
Então, a gente, por exemplo, no Brasil, tem a tradição aqui no Nordeste da gente comer requeijão, que chamam queijo de coalho, o melado ou melaço. Qualquer um dos dois é bom. Antigamente, quando eu era criança, lá em casa, a gente adorava comer melaço com farinha. Você acredita? E era uma delícia. Como criança, olha, gente, é um negócio muito gostoso. Mas o melaço com farinha é muito gostoso. Mas aqui não é tão fácil encontrar o melaço. Não é. Mas o melado é, porque tem muita gente, inclusive, principalmente no Nordeste. Melado, né? Porque a aguardente típica, própria do recôncavo, é a aguardente de melado. A sabedoria das pessoas é importante. O melado, ou o recôncavo, não é uma região que tenha o terroir adequado para a produção de cachaça, mas o tem para aguardente. Por quê? Porque a aguardente pode ser de melado. Já a cachaça tem que ser de caldo de cana. Então, não se faz cachaça de melado nem de melaço. Se faz do caldo de cana fresco. Percebe? São pequenas nuances que a gente tem que fazer a diferença. Antigamente, eram sinônimos. Que sinônimos? Chamava aguardente ou caninha ou cachaça de melado. Cachaça de... Hoje não. Cachaça é só do caldo de 38% a 48%, contendo até 6 gramas por litro de açúcar e sendo feita do famoso caldo de cana. Cana moída na hora ali, você vai e fermenta. Esse é que é a nossa boa e querida cachaça e a diferença. Então, como vocês veem, eu sei que o tema ficou meio entre bebidas alcoólicas por mistura e será que o seu alambique pode vir a ser uma fábrica de dinheiro? Nós vamos falar isso. Paulinho Sagarana está aí. Saudações, grande companheiro. Esse aí é o grande companheiro. Gravou um vídeo, como você falou, esse é uma enciclopédia viva da cachaça. Já bebeu muita cachaça, bebe muita cachaça esse velho. Graças a Deus. Ele tem um deflagmador no estômago. E eu vou beber, tomar o quê, Paulo? Muitos drinks. Olha aí, Raimundão. Esse cara também é bom pra cara em matéria de drink. Tá aí um outro camarada que concorre seriamente. Hein? Ele teve com você, então? Teve comigo aqui, acho que semana passada, né, Paulinho? E aí, esse aí é o rei do... uma figura. Ficou faltando a gente falar sobre mel. Ele também é um fazendeiro de abelha. Ele tem umas abelhas. Então, deixa eu só mostrar para ele. Ô, Paulinho, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo? Hidromel, querido. Hidromel. Aqui, tá vendo? Isso se chama a nossa querida bebida fermentada de mel de abelha sem ferrão. Melipona, meu irmão. Só melipona. Para você ter ideia aí. Professor, então, aí deixa eu só interromper aqui um segundo. Nós temos aqui 1 minuto e pouco para acabar essa live. Na próxima nós vamos entrar de vez na situação do alambique. Eu vou fazer uma pergunta, você me responda rápido. Você tem 1 minuto e meio antes de cair, depois a gente volta. Essa questão da gente colocar os botanicals dentro do copo do gin tônica, tem algum efeito prático ou só frescura? Isso aqui para nós é mais decoração, vamos ser bem claros, você está entendendo? Isso é mais decorativo, é bom, etc. Porque no fundo, a questão é o que eu extraio, já está no produto lá extraído na mistura hidroalcoólica. Naquele momento eu aromatizo. Se você me perguntar como aromatizador instantâneo, tudo bem, tem. Por quê? Se você quer impressionar, é muito melhor você botar uma essência do que você ficar enganando. Aquilo é como decoração, fica bonito, fica charmoso. Vai sujar o copo.
Fica bonito, viu, meu querido? É maravilhoso. Tá caindo, só o tempo é vapt-vupt. Ó, vai, volta, a gente está aqui de novo.